Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou abordar a convergência de séries. Assim como as sequências, que divergem e convergem, a gente também pode definir o que é convergência e divergência para séries. E só deixando bem claro aqui que nesse vídeo aqui eu vou dar uma ideia bem básica mesmo desse conceito de convergência e divergência, porque na verdade dá para ficar meses aí, estudando só sequências e séries, mas eu vou dar só uma ideia aqui nesse vídeo de como funciona então para a gente decidir se uma série converge ou diverge. Bom, em primeiro lugar a gente precisa definir, uma série infinita é uma expressão que pode ser escrita neste formato aqui, como um somatório mesmo de termos de uma sequência, Então os números o 1, o 2, o 3 são chamados de termos da série, certo? Bom, e aí a gente então pode definir o que é uma convergência então, para o caso das séries. Então seja SN, então está entre chaves ali, é uma série de somas parciais. Então, seja SN é a sequência das somas parciais da série 1 mais o 2, mais o 3, mais o 4. Ou seja, eu vou definir até qual termo eu quero somar, os termos de uma certa sequência, Se a sequência SN convergir para um limite, então se essas somas parciais convergirem para um limite, que a gente vai chamar de S, então a gente diz que a série converge para S e que S é a soma da série. A gente vai chamar esse próprio limite da soma, Então a gente denota dessa forma ali, com um S, igual ao somatório de K, que vai de 1 até mais infinito, dos termos, então, das somas parciais, tudo mais. Se a sequência das somas parciais divergir, diremos que a série diverge. Uma série divergente não tem soma também, então aí a gente fala que o limite da série basicamente é sinônimo da soma dela se converge, Então basicamente é isso que está dizendo. Vamos ver alguns exemplos, por exemplo, as séries geométricas, Então o que é uma série geométrica? É uma série deste formato aí, para quem já estudou a progressão geométrica, é exatamente a soma dos termos da progressão geométrica. Se a gente for pensar nesse sentido, que é uma soma dos termos da progressão geométrica, é basicamente a mesma coisa. É quando eu vou ter um número inicial, o número A, diferente de zero, e para obter o próximo termo eu vou multiplicar sempre por um mesmo número real, que aqui a gente vai chamar de R, que é razão. Em alguns livros também chama de Q, a razão, no caso das progressões geométricas, das séries geométricas chama de Q. Mas aqui, enfim, como eu estou me baseando no livro do Anton, então estou chamando aqui de R, que nem ele, Então, e multiplico sempre pelo mesmo número R. Então, primeiramente vai ser A, só o próximo termo vai ser A vezes R, depois eu vou ter A vezes R de novo, R ao quadrado, depois A vezes R ao cubo e assim por diante, até se for uma soma parcial, até o termo que eu escolher somar. Então, esse teorema aqui, esse resultado aqui, ele diz que uma série desse formato, uma série geométrica, converge se o R, razão, que pode ser negativa, então, em valor absoluto, for menor do que 1. E diverge se o valor absoluto da razão for maior ou igual a 1. Se a série convergir, então a soma da série é dada por esta expressão, que é exatamente a mesma fórmula para a soma dos termos da progressão geométrica. Então, só para dar um exemplo aqui, então se a gente for lembrar lá da soma dos termos, então é a soma dos infinitos termos, primeiro soma no sentido de convergir, converge para este valor aqui. Então, tanto lá na fórmula da progressão geométrica, como aqui, falando em convergência de séries, tem o mesmo sentido, soma dos infinitos termos. Primeiro termo, então a gente vai chamar de A, razão da progressão geométrica, R, E essa fórmula funciona para o limite, dessa série, se a razão estiver entre menos 1 e 1, se for 0, alguma coisa, ou menos 0, alguma coisa. Bom, então aqui, por exemplo, calcule a soma dos termos da sequência infinita, que começa em 613, para se obter os próximos termos, a gente multiplica aí por 1/3. Então a gente quer saber essa soma, o primeiro termo é 630, a razão é 1/3, usando essa expressão a gente vai chegar em 945. Isso quer dizer que essa série converge para
945. Bom, um outro exemplo também é a chamada série telescópica, né, que a gente pode analisar aqui. Então, é a série desse formato aqui, né? Começa em 1, né? A gente pode até dizer que vai até mais infinito, mas se a gente quiser calcular somas parciais, então a gente vai até n. 1 sobre k menos 1 sobre k mais 1, né? Que seria a enésima soma parcial aí. Bom, se a gente então abrir essa série, né, só para a gente ver mais ou menos como ela funciona. Então o primeiro termo vai ser 1 sobre 1, né, 1 mesmo, menos 1 meio, o segundo vai ser 1 meio menos 1 terço e assim por diante, né, até n com n mais 1 ali, então, né, porque na expressão tem k mais 1. A gente aplicar a associatividade dos termos, né, então a gente pode associar os termos que têm a mesma fração, mas com sinal contrário. Então, por exemplo, menos 1 meio mais 1 meio, menos 1 terço mais 1 terço, e assim por diante, né? A gente vai conseguir anular quase todos os termos, só vai ficar o primeiro e o último. Então, é exatamente isso que dá nome, então, à sequência, né? Porque ela lembra aqueles telescópios retráteis, em que a gente pode, né, diminuir ele para ficar só o essencial para a gente conseguir guardar, né? O tamanho para a gente conseguir guardar, enfim. Então, ela é muito associada então, a isso, porque a gente, na verdade, também faz isso, né? A gente tira vários termos e vai ficar só, a mesma série, na verdade, né, que a gente está escrevendo, só que apenas com o primeiro e o último termo, né? E aí fica mais fácil de analisar a convergência, porque calcular o limite de 1 menos 1 sobre n mais 1 ali é bem fácil, né? 1 sobre n mais 1, com ele tendendo a mais infinito, tende a 0, então só vai ficar 1. Então, esse aqui é um exemplo de série telescópica, existem outros, né, em que dá 1. E um último exemplo aqui, né, a série chamada série harmônica, né. Então, essa série que a expressão dela é bem simples, né, então começa em 1, vai até mais infinito, e os termos são da forma 1 sobre k. Então, a gente vai ter 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto. Será que isso converge? Essa aqui é a pergunta. Bom, se a gente for colocar alguns termos de somas parciais, né? Então, S1, quando a gente tem a soma só do primeiro termo, vai ser 1. A soma até o segundo termo vai ser 1 mais 1 meio. A soma até o terceiro termo vai ser 1 mais 1 meio mais 1 terço. Não é difícil a gente perceber que S1 é estritamente menor, né, do que S2, que por sua vez é estritamente menor que S3, e os próximos termos também isso vai acontecer, né? Então, a próxima soma parcial vai ser necessariamente maior do que a anterior. Então, isso aqui tem de só aumentar indefinidamente, né? Então, isso aqui não é nenhuma prova formal, né? A gente pode encontrar em livros de cálculo aí, ou de análise real, essa prova mais formal, mas isso aqui é uma ideia para a gente só entender, né, por que a série diverge. Então, a série harmônica, por exemplo, é uma série que diverge, né? É isso, pessoal. Até a próxima.